Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Annabelle 2, A Criação do Mal. Annabelle Creation, no original, é um filme que propõe a ser o pontapé inicial, digamos assim, da série Invocação do Mal, The Conjuring, a série criada pelo James Wan. Então eu já vou começar dizendo, né, eu acho que se você acompanha o canal, você sabe que eu sou muito fã do James Wan, então é sempre bom ver produções dele, no caso é uma produção mesmo, ele não dirigiu nem escreveu, mas ele tá por trás dos panos em todos esses filmes. Esse é o quarto filme desse Conjuring-verse, que chamam tudo, é o universo, né, depois do Shyamalan-verse. O James Wan também está criando o seu próprio já há algum tempo, para ser sincero, e esse vem ser um de criação, como o nome em português diz, e o nome em inglês também. Ao contrário do Annabelle, do primeiro, que eu achei um filme extremamente descartável, muito fraco em todos os aspectos, não achei nada de positivo no primeiro filme. Esse segundo filme, por outro lado, ele é um filme, quando comparado ao primeiro, ele não é um filme ruim. Também não consigo falar que é um filme bom, porque o diretor desse filme, David S. Sandberg, é um cara que eu gosto muito. Eu acompanho o canal dele do YouTube há anos, e a história desse cara é uma história que me motiva bastante. Ele é aquele cara... Eu já falei, inclusive, dele no programa do Lights Out, que foi o primeiro longa dele. O Lights Out, que é um longa de um curta desse canal dele de YouTube, que ele seduziu a Warner Bros., digamos assim, e transformou aquilo em um longa. E agora o Annabelle é o segundo filme dele, tá fazendo outros já, se não me engano, Lights Out 2 está em produção. Mas eu gosto muito dele, então se você não assistiu o programa do Lights Out, lá eu conto mais sobre ele. Esse filme é dirigido por ele e a decepção vem daí, porque é uma direção assim meio que pouco autoral, digamos. Esses filmes de estúdio que são feitos para arrecadar muito dinheiro, e é sempre bom lembrar que o primeiro Annabelle é o filme de terror com maior bilheteria do Brasil, de todos os tempos. Tipo, é mais que Atividade Paranormal, é mais que Jogos Mortais, é o mais de todos. Ele é feito para arrecadar muito dinheiro. O primeiro foi feito meio que não antecipava todo esse sucesso, por mais que os dois Invocação do Mal tenham sido grandes sucessos de bilheteria. Então é claro que haveria uma continuação dessa boneca que é a boneca mais famosa do terror já há alguns anos, e eu aqui com a camiseta do Chuck fico triste de dizer isso, o Chuck que continua nativa, mas a Annabelle está em primeiro lugar aí de popularidade. Então esse filme se propõe a contar uma história de criação. Então a gente acompanha logo no começo a boneca sendo feita, e a gente vê um pouco de quem a fez, né, nesse início. E aí uma tragédia acontece na vida dessa família, desse criador, desse fazedor de bonecas, da sua esposa e a sua filhinha. Ela é atropelada, morta, e aí o filme, que começa no final do século XIX, ele tem um pulo de alguns anos, e mostra uma freira com órfãs chegando para viver com essa família, como se eles tentassem um recomeço, digamos assim. É muito característico de filmes de assombrações, especialmente filmes de casa mal assombrada, essa família que passa por um trauma e tenta um recomeço. Então essa história ela é basicamente isso. Mais que o primeiro filme, é uma história de casa mal assombrada. É claro que a gente sabe do porquê que a boneca foi escolhida como um receptáculo do mal, e o que ela é capaz de fazer com essas crianças novas, essas meninas que chegam para viver nessa casa mal assombrada. Essa é a premissa básica, e o filme, infelizmente, ele não faz absolutamente nada para se sobressair em nenhum sentido. Se você já assistiu um filme de casa mal assombrada, é como se você já tivesse assistido esse filme. E ele vai um pouco mais baixo nessa escala de ser um filme decepcionante, porque ele expõe demais certas coisas. Isso me ofendeu muito, para ser sincero. Porque o Lights Out, o primeiro filme do Sandberg, ele foi num limiar ali, ele não excedeu o que ele mostra dessa criatura aí. Nesse caso, a gente vê imagens explícitas do capeta que habita ou que está ao redor dessa boneca. Isso é meio ofensivo, assim, porque é um CGI tosco. Então isso aí é sempre aquilo. O que você vai imaginar quando um filme te incita um momento bem construído é sempre muito pior do que aquilo que ele vai conseguir mostrar. E os grandes diretores, os grandes mestres de terror, eles sabem muito bem disso. E o Sandberg, infelizmente, ele meio que se vê como uma engrenagem de uma máquina muito maior que ele, que no caso é esse universo do The Conjuring. Ninguém no elenco, absolutamente ninguém no elenco se destaca, muito pelo contrário, tem crianças ali que estragam cena, é muito difícil direção de crianças, é muito difícil criança em filme de terror, e a criançada desse filme eu achei bem fraca. Assim. Inclusive uma das meninas, ela tem uma cara cômica. E eu numa sessão de cabine de imprensa, nunca pensei que fosse passar por isso, pessoas rindo de várias cenas. Então isso mostra o quão imbecil um público pode ser até mesmo em cabine de imprensa, e mostra como o filme também ele é capenga nesse aspecto.
Então é basicamente isso, ele faz um bom papel em emendar perfeitamente com o começo do primeiro Annabelle. Ele tem uma cena pós-créditos que dá um gancho pro... Aí eu posso não falar, né? Mas é claro que você sabe que teremos o filme da Freira que apareceu no Invocação do Mal 2. Gosto muito de Invocação do Mal, eu acho que Annabelle, mesmo no Annabelle 2, ele fica muito abaixo dos dois Invocação do Mal. Então a gente vai ter mais filmes desse universo. Eu imagino que não vai parar tão cedo, não. O The Nun, que é a próxima produção, ela está prometida para o ano que vem, e vai ter um filme também do The Crooked Man. O The Crooked Man também é outra criatura que aparece no Invocação do Mal 2, é uma criatura, digamos assim, de contos de fada, de cantigas de crianças, assim, então é uma criatura recorrente de qualquer tipo de histórias infantis, mas para assustar. Não só para assustar, mas também. Então o próprio James Wan disse que ele quer que os filmes sejam diferentes entre si. Esse Crooked Man provavelmente vai ser um filme mais contos de fada dark, assim, no aspecto de que daqueles filmes que o Guilherme Del Toro tem produzido nos últimos anos, a exemplo do Mamá, por exemplo. Então é bom já estar preparado para o que está por vir e saber mais ou menos qual vai ser a linguagem adotada nesses filmes. O filme do The Nun, eu imagino que, pelo contrário do The Crooked Man, vai ser uma coisa mais pé no chão. Pé no chão é meio absurdo falar, mas vai ser uma coisa mais próxima ao Invocação do Mal do que esse suposto Crooked Man. E ele tem esses ganchos em todo momento no filme, né? Então a gente vê a freira que toma conta dessas crianças tendo uma relação, teve um contato com essa freira que atormentou a Vera Farmiga no Invocação do Mal 2. Então basicamente isso, Annabelle 2 vai fazer muito sucesso, sem dúvida nenhuma. Ele é melhor que o primeiro, isso não quer dizer absolutamente nada. E vai proliferar esse universo há anos e há anos mais que estão por vir. Então, é basicamente isso. Eu gostaria de saber a opinião do pessoal que escreve aqui, que é uma coisa que tem acontecido muito. Para mim isso é maravilhoso, responder todos os comentários aqui, porque eu imagino que todo mundo vai assistir o Annabelle 2, porque é esse tipo de filme que vai passar por muito tempo e todo mundo vai querer assistir. Então eu gostaria de saber a opinião das pessoas sobre. Valeu!